Justiça condena a Prefeitura de Ribeirão a restaurar o palacete Albino Camargo, esse aqui da imagem. O imóvel é tombado há 16 anos, só que hoje está assim, ó, em ruínas. Inclusive, foi ocupado de forma irregular. A ação civil foi movida pelo Ministério Público e se arrasta há mais de 10 anos. A decisão da Justiça acatou o pedido da promotoria e condenou a Prefeitura de Ribeirão Preto a fazer obras de reconstrução, reconstituição, recuperação e restauração do conhecido casarão Albino Camargo. O prédio tombado fica na rua Visconde de Inhaúma, bem no centro da cidade, e está completamente abandonado. O juiz considerou que houve omissão, que evidencia o risco de dano irreversível ao imóvel. O prédio, considerado patrimônio histórico desde 2008, está deteriorado e com chance de desabamento. Desde 2013, a Prefeitura foi instada a apresentar um projeto de recuperação e restauro deste imóvel e até o presente momento ela se valeu de todos os expedientes procrastinatórios para não cumprir. Esse não fazer prejudicou o bem. E com o decorrer do tempo, nesse interstício, nós tivemos várias ações criminosas de apagamento da nossa memória. Vários secretários de cultura passaram, vários presidentes de conselho do patrimônio passaram, vários vereadores passaram, trocamos a legislatura, trocamos novamente. E qual foi o comportamento deles para com a recuperação da nossa memória? A estrutura já foi completamente afetada. O local, inclusive, virou abrigo para pessoas em situação de rua e acumula entulho. O mato toma conta de tudo. Uma dor de cabeça que vai além da preservação do patrimônio. E o prédio tem dono, viu? O dever principal de cuidar do bem tombado é do proprietário. E o proprietário, se não tiver recursos, deve fazer uma notificação à prefeitura e aí a prefeitura, sim, tem que investir nesse patrimônio e adotar todas as medidas para a sua conservação. Então, a prefeitura teria que abrir um processo administrativo contra o proprietário. Em casos mais graves, em que o proprietário intencionalmente destrói o bem tombado, ele pode incorrer em crime, ele pode responder criminalmente nessa matéria e também pode responder civilmente, tendo que reparar esses danos causados ao bem tombado. Isso pode acontecer. Então, nós temos múltiplas esferas de responsabilização. No âmbito da prefeitura, nós temos a responsabilidade disciplinar daqueles servidores que eventualmente se omitem. Nós podemos ter também responsabilidade criminal, dependendo da situação, né, se for uma situação muito grave, e também podemos ter responsabilidade civil. O casarão foi construído em 1923 e pertenceu a Albino Camargo Neto, que foi prefeito e vereador em Ribeirão. Essas imagens das redes sociais do perfil Ribeirão Antiga mostram como ele era quando ainda funcionava. Um palacete, de fato, imponente e histórico. Um imóvel que poderia ter serventia. Ele serve neste exato momento para que seja a residência de pessoas em situação de rua, drogaditos que estão lá. Infelizmente, resulta, por quê? Por causa da omissão. Agora ele foi tombado por conta das suas características daquele período áureo do café em Ribeirão Preto. É um prédio centenário. Aqui residiu mais um prefeito de Ribeirão Preto, o senhor Albino Camargo e tudo mais. Se ele estivesse de pé, e nós temos esse dever moral e político e jurídico também, de restaurá-lo, recuperá-lo e restaurá-lo, nós poderíamos pensar em reimplementá-lo como um ativo cultural do município. É muito importante que o Conselho diga exatamente qual é o papel histórico desse bem e se ele ainda tem esse papel histórico. Porque se o bem não tem um papel histórico para a coletividade, o tombamento acaba sendo uma medida que só prejudica o proprietário e não gera benefícios para todos, benefícios para a sociedade. Então, o Compac pode sempre, a qualquer momento, reavaliar esses bens, fazer estudos técnicos com base na sua equipe, para dizer se vale a pena manter esse bem como tombado ou não. E o município, se considera que esse bem tem que efetivamente ser mantido, preservado, também tem vários caminhos. O município pode chegar a ponto de desapropriar esse bem para ele mesmo cuidar desse bem. O professor de Direito da USP analisa que a situação do palacete é também a de diversos outros patrimônios do município, como o Hotel Brasil. Algo que escancara um problema muito maior sobre conservação. Uma falta de articulação do Conselho de Proteção com a Prefeitura, com a Secretaria de Cultura. Eles têm que agir de maneira articulada, eles têm que pensar uma política de tombamento, eles não podem tombar qualquer coisa.
Eu vejo também que hoje falta equipe técnica, nós precisamos de mais investimento para dar uma equipe técnica ali para o Conselho funcionar adequadamente. Nós precisamos articular a política de turismo para explorar economicamente esses bens tombados, até para gerar receita para esses proprietários que têm muitos custos ao manter esses bens. E, obviamente, temos que pensar numa política orçamentária. Nós temos que colocar dinheiro nos orçamentos e nas leis de planejamento orçamentário para que essa política efetivamente funcione. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura esclareceu que recebeu e está analisando essa decisão judicial que ainda está no prazo de eventual apresentação de recurso em face da sentença. Para falar mais sobre esse assunto, conosco no nosso núcleo de jornalismo está o Matheus Delbon, consultor em administração pública. Delbon, bem-vindo aqui mais uma vez. Um prédio tombado, completamente abandonado, bem no centro de Ribeirão Preto. Isso representa um certo descaso com o patrimônio, com a história da cidade? Ótima tarde a você. Vamos lá, não, representa um descaso, né? É importante nós mantermos a nossa história, mas é importante a gente lembrar que prédios particulares muitas vezes têm dificuldade de se manter. É muito cara a restauração e manutenção. Então você às vezes impor ao particular que ele faça uma destinação, e muitas vezes ele não tem uma destinação específica, isso dificulta muito a manutenção. Então é importante você pensar em políticas públicas compensatórias, isenção de impostos, muitas vezes isenção dos impostos, por exemplo, no caso de prestação de serviço do ISS de uma empresa que ali se instalar, para tornar vantajoso isso, porque normalmente o proprietário vê como um problema receber o tombamento. Infelizmente, nós no Brasil não temos uma cultura de preservação da memória, de enxergar maior valor nesses prédios históricos, né? E muitas vezes o tombamento é feito de forma irrestrita, se tomba tudo, tem que se manter todo o prédio. Às vezes é importante separar qual característica que é importante. São as fachadas, então você só mantém as fachadas, você permite que ele altere o seu interior por completo, né? Então é importante encontrar esse equilíbrio, senão nós vamos ver cada vez mais prédios como o Hotel Brasil e outros em Ribeirão, onde o proprietário fica esperando que o tempo haja e que o prédio se deteriore e aí ele possa dar outra destinação mais financeiramente mais viável. E é um imóvel, Matheus, que fica bem no coração da cidade, né? Bem no centro, poderia estar sendo bem aproveitado, inclusive, de outras formas. Não, é possível você ter outras destinações, né? Inclusive ter essa questão de ser um imóvel histórico como um ganho para o negócio. Nós temos em Ribeirão Preto bons exemplos, restaurantes, aí o pessoal conhece aqui no centro, que mantém esses prédios, né? E tem nesses prédios até um ganho turístico, atraindo sua clientela, né? Então é importante, talvez aí você precisa garantir linhas de financiamento para esse tipo de negócio, para que possa se expandir e evitar a deterioração expandida do centro, porque começam a ter esses prédios, você vai deteriorando não só esse prédio, mas como todo o entorno, o que dificulta muito a sua reinserção na municipalidade, assim como um aparelho público municipal. O local, inclusive, está ocupado de forma irregular, perdeu praticamente todas as suas características originais. Mesmo assim, a Justiça ainda pode cobrar da Prefeitura, mesmo a gente sabendo que o prédio está praticamente em ruínas. A Justiça pode cobrar, mas, evidentemente, depois nós vamos ver a possibilidade de execução dessa sentença. Pode ser que a sentença ele já tenha perdido sua capacidade estrutural, enfim, aí vai depender de laudo, né? Porque o processo já está rolando há um tempo. Então, normalmente, a velocidade do processo, ela independe aí da velocidade natural que ele vai se deteriorando. Então, imagino que mesmo após a sentença, a Prefeitura ainda tem grau de recurso, vai passar por laudo técnico dessa viabilidade de restauração, o que é possível ser feito, ou quase que passar por uma reconstrução. A gente já viu isso em outras localidades, onde praticamente o imóvel é reconstituído com base em fotografias e em questões históricas para se manter a história. Mas também é importante lembrar que tipo de história esse imóvel representa, né, além da moradia de um ex-prefeito, para valer a pena todo esse investimento, todo esse esforço. O palacete imponente virou apenas ruínas, como a gente acabou de dizer, é também um dinheiro desperdiçado que poderia estar movimentando outras áreas do turismo da cidade. Não, sem dúvida, né? Vamos lembrar que ele é um imóvel particular, então agora que a responsabilidade está vindo para o município, né?
Mas eu acho que é importante para isso não ocorrer em outros locais, que o município cria, nós estamos aí, vamos ter um novo prefeito assumindo, que crie políticas de preservação com base em isenções de impostos, para que facilite, né? A gente tem outras cidades da região que tem esse tipo de política, você pode descontar do IPTU todos os seus custos com manutenção de um imóvel histórico. Isso estimula um pouco o proprietário a manter e até agrega um valor ao imóvel adicionado. Então, e aí torna ele economicamente mais vantajoso para a iniciativa privada. Porque, vamos lembrar, lógico que a gente tem uma visão romântica de que a prefeitura tem que colocar os aparelhos públicos e tudo mais, mas se o imóvel não tiver um aproveitamento econômico, ele não for, vai ficar tudo para o poder público, mas quantos prédios históricos a gente vê na nossa região que tem repartições vazias ou que são centros culturais que ninguém frequenta? Então, é importante que o imóvel cumpra a sua destinação e também seja útil a toda a sociedade, não é só a sua preservação, mas que ele possa se tornar um espaço utilizável, um espaço onde a cidade vá viver, né? Seja comercialmente ou seja com um aparelho público. Consultor em administração pública, Matheus Delbon, agradeço muito a sua presença aqui, a sua análise sobre esse caso. Um abraço e até a próxima oportunidade, Delbon. Muito obrigado, até a próxima. Uma boa tarde a todos.